Agora na Conte. A notícia em tempo real, como você gosta. Agora na Conte. Entrevista, trânsito, os bastidores em Brasília, esporte. Tudo o que você precisa saber agora na Conte e no portal Lei Agora. Oi, gente, boa noite. É quinta-feira, dia 15 de setembro. A todos vocês que nos dão carona agora na Conte, chegando com mais uma edição especial. Ficamos juntos por aqui até às 19 horas e, enfim, termina hoje a nossa rodada de entrevistas com os principais candidatos que concorrem a uma vaga no Senado. Você fica a partir de agora com a íntegra da entrevista com o candidato pelo PTB, Antônio Galvão, feita na manhã de hoje no programa Giro Conte. Boa noite, Marina. Boa noite, Camila. Boa noite a todo mundo, a você que nos acompanha aí no seu carro, nos dando carona na 103.7, você que está ligadinho no aplicativo da Rádio Conte, no nosso site, claro, leiagora.com.br, nos nossos canais no YouTube, no Facebook. Olha, na edição de hoje você vai acompanhar as propostas do candidato ao Senado por Mato Grosso, Antônio Galvão, do PTB. As entrevistas com os candidatos estão sendo feitas em conjunto com os jornalistas do programa Giro Conte e tem a duração de 50 minutos. É isso aí, as equipes estiveram presentes num sorteio para definir essa ordem das entrevistas. Os candidatos terão rigorosamente o mesmo tempo para falar sobre as suas propostas. Ao vivo às 7 da manhã, com reprise no Agora na Conte. Eles respondem às perguntas feitas pelos colegas da Rádio Conte em todo o estado. E hoje foi o dia do candidato do Partido Trabalhista Brasileiro, Antônio Galvão. Vamos acompanhar? Nosso convidado de hoje, já podemos começar a contar o tempo, é o candidato ao Senado por Mato Grosso, Antônio Galvão. É produtor rural e tem 65 anos. Nascido em Sananduva, no Rio Grande do Sul, vive no Mato Grosso desde 1986 e é produtor rural no município de Vera. Também é presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Soja, AproSoja, cargo do qual se licenciou para concorrer ao Senado. Nas redes sociais define-se como sendo de direita. Ganhou notoriedade nacional como presidente da AproSoja ao apoiar as manifestações de 7 de setembro de 2021. Tem como primeiro suplente Pastor Jairo, também do PTB, e Marli Francischini, PTB. Candidato Antônio Galvão, a primeira pergunta nós fazemos a todos os candidatos. O que levou o senhor a ser candidato ao Senado Federal? Justamente o que nos levou a essa candidatura, João, foi justamente uma opção que o eleitor teria justamente para uma pessoa de direita, conservadora e que realmente é defensor do governo que está sendo feito pelo Jair Messias Bolsonaro, porque às vezes usa-se esse termo bolsonarista, se fosse o João, com certeza seria o joanista, seria galvanista, seria onofrista, com certeza pelo governo que vem sendo feito hoje pelo governo Jair Messias Bolsonaro. E coisa que o cidadão, enfim, que está nos ouvindo, não teria essa opção com essa oferta. Porque se vender qualquer um dos dois que estão aí com chance até de chegar lá, que graças a Deus não vão chegar, a trajetória deles não remete a isso. O fato de hoje estar o presidente no mesmo partido de um deles, isso não o tira o passado dele, inclusive o presente bem recente, onde ele acabou fazendo a confissão justamente que é de esquerda, pedindo o voto justamente para uma pessoa que se declara federal do Lula, pedindo o voto para ele, quando eu não vi pedir para aqueles que realmente apoiam Jair Messias Bolsonaro. Então, para poder ter uma opção, ter uma alternativa para o cidadão de bem, o cidadão conservador, o cidadão que quer preservar a liberdade, coisa que ainda temos no Brasil, mas está muito ameaçado, principalmente pelo ativismo judicial, e não vendo dentro do Senado nenhum dos nossos 3 senadores, especialmente esse, fazer alguma defesa contra o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, todas as acusações que ele sofre, que ele vem, os ataques, eu disponibilizei meu nome. Porque se tivesse 2 candidatos de direita, com certeza eu teria recuado. Era um caso específico aqui, dizer, do hoje candidato a deputado federal, Medeiros, que ele teria essa pretensão, mas não conseguiu a sigla partidária. Aí eu mantive a minha sigla partidária para dar essa opção à população, que realmente enxerga naquelas 2 pessoas que são de esquerda,
a opção de votar para uma pessoa de direita, uma pessoa de bem, uma pessoa conservadora que preza, sim, direito à liberdade e quer fazer mudanças nesse país que são tão necessárias e clamadas pela população. Nós vamos para a primeira pergunta. Quem faz a primeira pergunta é a nossa colega do programa, apresentadora do programa Agora na Conte e jornalista do site Leia Agora, Marina Martins. Candidato, o senhor é investigado pelo STF por atos antidemocráticos, por apoiar e financiar ações extremistas pró-Bolsonaro. E é um crítico do sistema eleitoral brasileiro. Já se posicionou diversas vezes contra a urna eletrônica, por exemplo. Mesmo assim, se coloca como um candidato a um dos cargos mais importantes da República. O senhor não acredita que esse discurso radical vai na contramão de uma eleição democrática? Bom, Marina, o que eu posso te falar, e discordo plenamente, que não é um discurso radical. Nós estamos falando de uma realidade que está acontecendo no nosso país. Primeiro, você falou e afirmou de financiar. Isso não é verdade não, viu, Marina? Estou sendo acusado de ser um possível financiador, que é bem diferente do que acusar. Você está me acusando, Marina, que fique bem claro sobre esse assunto. E se você chamar a sociedade para se manifestar com quem age fora da nossa Constituição das 4 linhas, como está agindo alguns membros do nosso Supremo Tribunal Federal, a gente ficar calado, é isso que você quer que aconteça, Marina? Não, de forma nenhuma. Nós brigamos, vamos continuar brigando pela nossa liberdade. E eu gostaria, sinceramente, de dizer que você tirasse fora essa tua afirmativa de financiar atos antidemocráticos, porque não existe prova nenhuma. E dentro dos autos do processo que existe essa acusação de possivelmente ter financiado, até hoje não conseguiram constituir nenhuma prova. E o que encontraram dentro da ProSoja, que houve a intervenção, a Polícia Federal esteve lá, está nos autos do processo, que você devia acompanhar, Marina, antes de afirmar uma coisa dessas, que lá está escrito que o que a ProSoja promovia e nós promovemos são atos democráticos, onde encontraram muitas e muitas bandeiras, onde eu, como presidente da ProSoja Mato Grosso, instituí, junto com a diretoria, o Pátria no Campo. As máscaras que nós fizemos para auxiliar as pessoas, todas elas em cores aí, dizer da nossa bandeira. Então fica difícil ouvir de uma pessoa como você acusar a gente de ter financiado, que a própria justiça até hoje não conseguiu comprovar nada e não vai comprovar. Inclusive com a nova acusação agora, pelo PT dessa vez, dizendo que eu também possivelmente teria financiado custos hoje dessa 7 de setembro, onde estive lá, participei sim, em cima do caminhão de som, onde esteve o presidente da República, em 7 de setembro em Brasília. Então eu gostaria sim, Marina, que quando você fizer a sua colocação das palavras, se você afirmar, você vai ter que provar. Se você retirar essa tua colocação aí e dizer possivelmente acusação, que é o que está escrito no processo, ficamos tudo na paz, Marina, beleza? Agora vamos para a nossa também apresentadora do Agora na Conte e jornalista do site Leia Agora, Camila Piacenti. Candidato, faltam um pouco mais de 15 dias para as eleições. E essa semana, o candidato à reeleição, também concorrendo à vaga ao Senado, Wellington Fagundes, entrou com algumas ações para que o senhor ficasse proibido de pedir voto para Jair Bolsonaro. Qual a sua avaliação? Qual avaliação o senhor faz dessa disputa? Que antes, não é, de se disputar o voto da população, se briga pela preferência ou pelo apoio do presidente, candidato à reeleição. Olha, Camila, o que eu tenho para te dizer é que mais uma vez veio a prova de que ele não é bolsonarista. Porque a nossa meta, primeira de todas elas, é reeleger o nosso presidente. E com essa ação que ele fez, simplesmente ele veio comprovar que ele não quer a reeleição do presidente Jair Messias Bolsonaro. Só isso, só veio aprovar isso. Porque o Jair Bolsonaro, o nosso presidente, liberou o uso das imagens dele, está em vídeo aí circulando. Agora ele entra com uma ação dessas no TRE pedindo ou coibindo que eu use a imagem do presidente, pedir voto para o presidente para sua reeleição. A prova que a população precisava está acontecendo e aconteceu tudo nessa semana. O pedido de voto dele para uma esquerdista declarada lá de Rondonópolis. Agora, com essa ação aonde ele adentrou aí falando sobre esse assunto aí, eu tentando me coibir de usar essa palavra, o presidente já tem essa informação, porque já foi mandado para ele, já tem essa informação em mãos, para ele mostrar realmente quem é o verdadeiro apoiador aqui hoje e que siga essa gestão desse presidente,
nos próximos 4 anos. Porque ele sempre foi de se usar de siglas, como ele apoiou Lula na eleição, na reeleição, apoiou Dilma, inclusive trabalhou contra o próprio presidente na eleição dele em 2018, apoiando novamente o PT na pessoa do Haddad. Então isso comprova agora, ele veio realmente mostrar para a população o que ele é, que é um cidadão de esquerda, hoje declaradamente com as ações que ele está fazendo aí. A rejeição dele, o que aumentou nessa semana por essas tomadas de decisões, foram enormes. Eu gostaria que ele continuasse dentro dessa linha, que é a linha real dele, que ele é da linha da esquerda, pessoa que nunca apoiou o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, tentou encostar mais uma vez em pessoas que têm liderança para buscar o oportunismo para ele tentar a sua reeleição. Mas a população está muito atenta e não vai entrar com certeza nessa onda dele novamente. Porque a rejeição que a gente encontra na rua é muito, mas é muito grande. 32 anos no Congresso Nacional, 8 de senador e 24 de deputado federal, e ver as ações que ele teve, ouvir o que se ouve na rua, é impressionante. Então ele simplesmente se declarou de esquerda contra nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, na realidade. Tenho certeza que dentro dele ele torce para que realmente o adversário tenha sucesso nessa eleição. Mas graças a Deus, o que a gente vê na rua é primeiro turno, com certeza absoluta. E quanto à questão das urnas, tem que se dar transparência em tudo. No jogo que você fizer uma lotérica tem comprovação, a Receita Federal não aceita você dizer que teve um gasto sem ter a nota, e a população também não aceita hoje dizer que simplesmente tem que ficar dentro de uma máquina o teu voto e as desconfianças colocadas para a população. Quem não quer trazer à luz do dia a clareza é porque alguma coisa de errado existe com certeza absoluta. Porque qualquer pessoa que tem certeza que está fazendo a coisa correta, dá transparência nos seus atos. E é o que a população sempre cobrou, e eu cobro também que tivesse esse voto impresso, justamente que quando você olha lá dentro do visor da máquina, ele apareça lá impresso e caia numa urna aí, selada, lacrada, que se tiver dúvida sobre aquela urna, você possa fazer a conferência. E da forma com que está, a gente não consegue. Transparência é tudo em qualquer gestão que seja feita. Voltamos agora novamente com Marina Martins. Candidato, o senhor é ruralista, sabe das dificuldades de logística de Mato Grosso. Então, qual vai ser a importância que vai dar a esse tema caso eleito? Quais as soluções que vai levar, por exemplo, ao Senado para o escoamento da produção e o barateamento dos custos para a população em geral, não só para os produtores rurais? Marina, agora você fez uma pergunta realmente que a gente pode te responder, porque é a nossa grande luta dentro das entidades, 17 anos hoje, entre Sindicato Rural, a ProSoja Mato Grosso, hoje com o presidente da ProSoja Brasil, licenciado, que nós trabalhamos aqui especialmente para Mato Grosso. Sabemos que já devíamos ter alternativa para você poder tirar a nossa safra, que é o maior estado produtor, e isso faz muitos anos, de grão, de algodão, a pecuária, de corte, nossa, hoje é uma importante bacia leiteira também no estado de Mato Grosso, para poder chegar nos centros mais, ser consumidores mais barato, que essa é a missão, alternativa de transporte, que graças ainda às ações aí colocadas por governadores ou ex-presidentes que nunca olharam para isso. Parece que a população mais carente não há necessidade, que não se investiu, agora está começando a surgir investimentos com alternativa de escoamento aí, com essas ferrovias que estão aí, começando a querer sair do papel. Como a própria FICO, que lutamos muito, hoje já está em construção, saindo de Mara Rosa até Água Boa, já se fazendo o projeto para chegar no centro, maior produtor da região do Médio Norte do estado, Lucas do Ouro Verde. A própria Ferro Norte, liberada aqui pelo estado, hoje parada de novo por uma decisão judicial, um pedido do Ministério Público Federal. Eu acho engraçado que diz que está prejudicando alguns indígenas, mas agora pode prejudicar milhões de pessoas no país inteiro ou no mundo, podemos falar até de bilhão, que poderia chegar a esse alimento mais barato com frete alternativo que ficaria mais em conta. Lutamos tanto também para usar nossos rios, para fazer as nossas hidrovias, e infelizmente não tivemos o intuito disso, não conseguimos. 4 usinas hidrelétricas aí onde você realmente acabou com o rio para possível navegação, que não fizeram as eclusas que são necessárias para fazer o nivelamento dos rios.
e para você poder transpor, para poder transportar com custo muito mais baixo, que não tem nada mais barato que transportar pela água, e inclusive ambientalmente correto, onde você não tem notícias hoje de acidentes ou de mortes nesse tipo de transporte, assim como praticamente o ferroviário. Ficamos ainda nesse modelo arcaico que é rodoviário, produzindo hoje mais de 80 milhões, como está aí hoje declarado pelo próprio IMEA, mais de 82 milhões de toneladas só de soja e milho, transportando pelo modal mais caro possível. Nossa rodovia, a duplicação dela aqui da UBR-163, um absurdo. Aí com a Lava Jato, o envolvimento enorme da empresa que ficou responsável, onde não se fez financiamento, está parado até hoje. Então você tem um item que nós lutamos até hoje, e vamos continuar lutando justamente para melhorar a infraestrutura especial aqui de Mato Grosso, por ser o estado mais produtor. E só com a alternativa de fretes mais barato para retirar a safra com concorrência, não adianta nós fazermos 3 ferrovias dentro do estado, tem carga para as 3, porque qualquer ferrovia viabiliza já quando tem 15 milhões de toneladas de transporte anual. Veja vocês aí que nós temos já hoje mais de 80 milhões de toneladas sendo produzidas nesse momento dentro de Mato Grosso, só de soja e milho. Sem contar outros produtos, algodão, arroz, enfim, a própria pecuária aí, nossas carnes que podem serem transportadas, frango, suíno, hoje, grande produtor que o Mato Grosso já é. Então essa é a grande luta que travamos até hoje e vamos continuar travando para melhorar a infraestrutura especial aqui de Mato Grosso. Porque hoje, com o presidente da ProSoja Brasil licenciado, nós temos que brigar pela infraestrutura do Brasil inteiro. Como hoje, candidato e senador, a gente também tem uma obrigação para o Brasil. Agora, com certeza, com destaque para Mato Grosso, porque ele já provou a capacidade que tem de produção. Tudo que nós temos para aumentar ela, inclusive em cima de áreas hoje já degradadas, vamos dizer, áreas utilizadas para pecuária, nós podemos mais que dobrar a área de produção. Então vejam aí, senhores que estão nos acompanhando, podemos chegar facilmente, em poucos anos, a dobrar a nossa produção em cima de áreas hoje utilizadas pela pecuária. E com certeza mantendo dentro da integração lavoura-pecuária, a nossa pecuária, a mesmo rebanho bovino que nós temos. E essa grande luta nossa que vai continuar é a infraestrutura do estado de Mato Grosso. Nós vamos agora à cidade de Mirassol do Oeste com o nosso parceiro Tadeu Benites. Candidato Galvão, o senhor tem forte ligação com o agronegócio. A Constituição Federal de 1988 prevê em seu artigo 184 que, abre aspas, compete à União desapropriar por interesse social para fins de reforma agrária o imóvel que não esteja cumprindo a sua função social, fecha aspas. Como o senhor se posiciona em relação a essa questão? Mirassol do Oeste, essa bela cidade que a gente já esteve aí só nessa pré-campanha, tive outras vezes também, essa região oeste aí do estado, onde tive o prazer de conhecer outras cidades que eu não conhecia aí, como Araputanga, a reserva do Cabaçal, Indiavaí, Figueirópolis, Jauru, Vale de São Domingos, enfim, nessa rodada aí que a gente andou, foram mais de 120 cidades onde eu já passei, levando uma mensagem sobre essa situação. A Constituição em si fala nisso de 88, mas nós já temos, inclusive, no Estatuto da Terra de 64, que fala sobre isso. Agora, como você alegar hoje ou dizer hoje que essa terra está improdutiva, se você, depois disso tudo, você criou um código florestal que não te dá acesso a você usar essa área e produzir. Então tem que fazer essa adequação. Já tem várias adequações através do ADA, o Ato Declaratório Ambiental, onde você fica isento dessa situação. Agora, nós o que mais queremos, e nós como produtor rural, realmente temos essa função, e o que está no campo, vem do campo, é o que a sociedade usa, porque sem ter o campo, com certeza, não teríamos as cidades, não teríamos a alimentação. Às vezes somos taxados como os destruidores, enfim, que nós fizemos só maldade, inclusive que nós usamos veneno nas nossas lavouras. Nós usamos ivermectina na lavoura, nós usamos ivermectina na pecuária. Agora é engraçado que para o cidadão, para o ser humano, ela é remédio e quando ela vai para o campo se torna veneno. Isso é o que é discutido por radicais que tentam implantar na sociedade uma situação dessas, para dar um exemplo. Agora, com certeza, tem que se adequar a essa realidade, como já temos aí várias portarias, várias resoluções, onde já veio adequar essa situação. Porque realmente a gente estava de saia justa. Não podemos utilizar por uma lei, o Código Florestal, que agora até foi ajustado,
o que nós tínhamos ontem, principalmente pela própria famigerada medida provisória 2166, que limitava o uso da terra, isso desde 96, quando foi Fernando Henrique Cardoso que editou ela. Nós éramos punidos, tentavam nos punir por não uso da terra, e vinha outra lei nos punindo se nós usássemos a terra. Então você veja a incompatibilidade do que está na Constituição e o que veio depois de leis ou medidas provisórias, dizer, suplementares, que uma contradizia a outra. Graças a Deus hoje esse assunto praticamente está resolvido, mas temos que colocar esse assunto em lei, como está hoje no nosso Código Florestal de 2012, de maio de 2012, e ajustar a realidade. Se eu não posso usar por uma lei, como é que pode me taxar como uma área improdutiva? Você tem uma lei que me proíbe e tem outra que me pune. Então, tem que ajustar isso. É uma falha, teve já ajustes, mas tem que ajustar legalmente isso aí, através de uma lei complementar, enfim, uma lei que você tire essa situação colocada pela Constituição. E isso, para tirar, tem que ser através de uma PEC. Vamos agora para São José do Rio Claro, com a nossa parceira Angilene Ribeiro. Em questão dos assentamentos, sabemos que muitos já foram feitos, mas quais seriam as propostas em questão da regularização fundiária? Isso é outra luta aí que nós temos, a própria PL 510 em discussão, hoje está dentro do Senado Federal, inclusive o senador que é relator aqui de Mato Grosso, e o trem não anda, e a coisa não anda, né? Parece-me que tem alguém que, para não fazer as coisas funcionar nesse país, deve ter alguma vantagem. Então, essa é outra luta muito grande. A própria lei é outra coisa que fala que todo assentamento, quando regularizado, passado o terreno a esse cidadão, essa pessoa, essa família que está lá, o governo tem 10 anos para titularizar essa área. Infelizmente, já tem assentamentos que nós subimos, próprias agrovilas lá de Terra Nova, assim, outros que têm mais de 40 anos e não tem o título. O que fizeram os governos anteriores ao governo hoje, Jair Messias Bolsonaro, que já expediu, até esse momento, quase 400 mil títulos, muito mais do que se teve desde o FHC para cá como presidente. Então, governos anteriores usaram esse povo respeitável, está lá sentado, tem que ter seu título com massa de manobra. Coisa que esse presidente hoje está titularizando e estão tentando criar de toda forma embaraço de quem está em cima dessas áreas de assentamento que tem que ser respeitado. Inclusive promovendo invasão em cima de área de assentado, como acontece lá em Itanhangá e está acontecendo em outros locais que a gente em loco viu essa situação. Quer dizer que gente aí dentro do MST que só cria confusão, porque quem quer trabalhar espaço tem, terra tem para todo mundo, como tem os assentamentos, tem que se respeitar essas pessoas que estão lá e titularizar, porque se a lei fala que ele tem 10 anos para o Estado, ou seja, a União, titularizar, esse cidadão, a partir dos 10 anos, se o governo não fez a parte dele, ele tem que ser proprietário da área dele, ser dono e fazer o que ele bem entender. E aquele assentamento específico de Itanhangá, onde está lá para fazer, para retirar essas pessoas, onde tem uma liminar dada pela justiça, para desocupar essas áreas, que é a vergonha que existe hoje, criada novamente por quem? Por quem está dentro desse grupo hoje, de bandidos, podemos assim dizer, que fazem parte do MST, porque eles não querem trabalhar, eles não querem a terra para produzir, para sobreviver, eles querem tumultuar. Então existe esse problema lá em Itanhangá, tem que ser resolvido, não podemos tirar o assentado que já foi assentado para dar a terra para outro assentado. Isso é coisa ridícula, isso está acontecendo. Por quê? Porque simplesmente os governos passados, principalmente, não cumpriram a parte que ele tocava, ou seja, dar o documento, passar a ser dono realmente. E esse assentamento lá tem para lá de 20, acho que 25 anos, não estou enganado, está nessa faixa, e a lei fala que são 10 anos, ele passa a ser proprietário da área, e o governo federal, através dos governos anteriores, não titularizaram nenhum desses assentamentos antigos. Como falei, temos assentamentos aí com mais de 40 anos e não foram regularizados. De São José do Rio Claro, nós vamos para Diamantino, com o nosso parceiro Silvio Piran. Mato Grosso muito forte na produção agrícola e principalmente exportando grãos para outros estados e outros países. O que é possível fazer para industrializar esses produtos aqui no estado e com isso gerar mais emprego e renda dentro do estado de Mato Grosso, Galvão? Ô Silvio, e é o povo todo de Diamantino aí que nos acompanha, assim como toda a rede da Rádio Conte, isso é uma coisa que seria o sonho que nós, como produtores e todo cidadão, gostaria de ter. Verticalizar a produção.
a gente poder, dentro do máximo, industrializar ela aqui. Não é nem vender o farelo da soja, muito menos vender o grão da soja ou do milho, e sim vendermos a carne, dentro do possível, fazer isso. Agora, as condições que o Estado ofereceu até hoje, e a gente percebe, é a dificuldade que o empresário critica. Uma distância grande, a falta de energia elétrica e os impostos absurdos que sempre caem na rede da reclamação para se fazer investimento, o alto custo que Mato Grosso tem. Hoje acredito que deva ter dado uma melhorada quanto a essa questão da aprovação dessa lei hoje no Congresso Nacional, aonde você consegue regulamentar o ICMS da própria energia elétrica, hoje em 17%, e sabíamos que o Estado pagava em torno de 40%, até pela fórmula de aplicar os 30% que tínhamos antes, assim como a própria telecomunicação. Acredito que começa aí a flexibilizar mais. Agora, sabemos ainda muito da dificuldade hoje até do fornecimento de energia elétrica em muitos pontos do estado que você não consegue fazer investimento. E vejam aí que criamos 4 grandes usinas hidrelétricas no Telespires, temos redes de energia hidrelétrica que vêm do Rio Madeira, hoje 2 grandes usinas colocadas lá, e dizer que Mato Grosso hoje falta energia elétrica em muitos pontos para essas empresas virem se instalarem. Então isso aí, Silvio, é o grande sonho nosso, que ninguém gostaria de vender produto in natura, não acrescentar neles, agregar valores. Agora também nós temos que pensar que existe o nosso comprador, que ele não quer o produto acabado. Ele justamente quer fazer esse trabalho no seu país. Aqui podemos falar especificamente a China, onde eu tive 2 vezes, onde ela tem uma rede de indústria de esmagamento de soja hoje. Segundo o que a gente tem de notícia, que consegue fazer esmagar o dobro da necessidade de um país como a China, aí, que tem 1,5 bilhão de pessoas. Então eles querem levar essa matéria-prima para lá, para industrializar lá, para justamente agregar valor e dar emprego aos seus cidadãos lá. E nós queremos fazer o inverso. Agora, para acontecer aqui no Brasil, é uma coisa lenta, mas está acontecendo, especialmente aqui em Mato Grosso está acontecendo. Agora nós temos que ter um produto aonde nós possa concorrer. Seguido aqui, só para dar uma acrescentada, se discute a Lei Candir, não se paga imposto de exportação, nós já temos essa dificuldade de colocar o produto no mercado. Dizer já a natura, sempre existe algum problema, graças a Deus hoje pela falta de alimento, essa questão de segurança alimentar hoje que preocupa o mundo, graças a Deus que no Brasil ainda o alimento podemos dizer que está caro hoje para quem ganha salário mínimo, 2 salários, 3 salários, tem um custo alto, a gente ainda tem o alimento. Agora sabemos que muitos países do mundo nem o alimento tem, com sérios problemas, é um assunto aí, Silvio, que nós podíamos discutir um dia inteiro só sobre isso, que essa é a minha praia. É a minha praia. Agora, o Estado tem que também ser um pouco mais benevolente nisso. Porque às vezes você deixa de ganhar um imposto, você dá aí alguma regalia, mas a contrapartida você gera o emprego, você gera o consumo e você agrega valor no produto. Isso automaticamente o Estado cresce, o país cresce. Isso é o que nós mais lutamos para acontecer. Agora, o empresário tem que se sentir confortável e que não tem um custo para produzir isso, mais que outro Estado oferece a ele. Vamos para o intervalo bem rapidinho, viu? Daqui a pouquinho voltamos. Vamos voltar com a segunda parte da entrevista com o candidato ao Senado por Mato Grosso, o Antônio Galvão, do PTB. Até já! Agora na Conte. Volta já!
Agora na Conte está de volta. Estamos de volta com Agora na Conte, edição especial, entrevista com os candidatos ao Senado. A nossa sabatina está sendo feita em conjunto com o programa Giro Conte, para te ajudar a fazer a sua escolha, decidir o melhor para essas eleições. O entrevistado de hoje é o candidato ao Senado por Mato Grosso, Antônio Galvão, pelo PTB. Vamos para a parte final da entrevista. E nós vamos já diretamente para Vila Rica conversar com o nosso parceiro Gilmar Alves, que tem uma pergunta. O senhor se apresenta como verdadeiro representante do agronegócio. Qual a sua proposta para a agricultura familiar do estado de Mato Grosso, que tem o maior número de eleitorado hoje? A gente acompanha a sua campanha e nós não encontramos ainda nenhuma proposta voltada para a agricultura familiar. Eu sou Gilmar Alves, da Rádio Conte de Vila Rica. E tem mais, Gilmar, dia 20 vou pernoitar em Vila Rica, tá? Quero ter a oportunidade de falar lá contigo, direto lá na rádio, sem dúvida nenhuma. Vou terminar meu giro aí, que eu fiz todas as outras regiões, falta fazer a região nordeste do estado. E o dia 20 vou estar lá com meu amigo Netão, presidente do Sindicato Rural, e com certeza tantos outros amigos que a gente fez. Ô Gilmar, se existe uma coisa que nós temos que trabalhar, e trabalhar pesado, é para o pequeno de um modo geral. Não é só para o pequeno produtor rural, não. Porque eu sou oriundo de uma pequena propriedade rural que tinha, meu pai hoje é falecido, minha mãe também, que tinha o leite como base econômica. E a gente encontrou nesse estado, dentro das bacias leiteiras, graças a Deus melhorou um pouco o preço aí, até dá para dizer que melhorou bem ao produtor de leite, que estava reduzindo muito a produção. A gente encontrou nas bacias lá de Mirassol, Quatro Marcos, assim como Colíder, Terra Nova, Castanheira, que sabe que são importantes bacias leiteiras aqui do estado, a dificuldade que você tinha para manter custos de produção, a questão de 3 meses atrás. Melhorou o preço, claro, que chega no consumidor, o consumidor reclama. Eu te falo que além do pequeno produtor rural, que você tenha que facilitar os próprios licenciamentos, que é um absurdo você dizer já, essa autorização provisória de funcionamento exigido pela SEMA do Mato Grosso, em toda atividade rural, porque a atividade rural produz alimento. Uma vez que você tem o CAR, já tem a declaração da tua propriedade, como é que ela está, tem a sua autorização, mais um papel. E esse papel também é exigido e hoje traz um transtorno enorme ao pequeno produtor rural. Por quê? Porque o pequeno produtor rural não existe uma pessoa específica, não existe uma equipe da propriedade dele para trabalhar em cima da burocracia que existe. Então, de um modo geral, encontramos situações aí bem similares, ou piores até podemos dizer, Gilmar, dentro do próprio garimpo. O que é exigido para fazer o licenciamento de uma draga, uma simples draga, é o mesmo licenciamento de uma grande empresa, inclusive multinacional, para você poder legalizar um barranco ou você legalizar uma draga. Então, o que nós temos que fazer com urgência? O pequeno comércio, a pequena indústria, quando ela está iniciando, a gente não é trabalhar na ilegalidade, mas esse licenciamento tem que ser um licenciamento simplificado. E nosso setor rural, especificamente na agricultura, não tem que ter licenciamento nenhum depois que tem que ter o CAR, autorização provisória de funcionamento. Ninguém está plantando maconha lá, ninguém está plantando coisa ilegal. Estão plantando feijão, está plantando arroz, está plantando soja, está plantando milho, está tirando leite, está criando um suíno, está criando um frango. Você dizer que tem que ter um papel, o que esse papel na FAT vai resolver se você já tem o CAR da propriedade? Então isso é uma atenção especial, Gilmar, que a gente dá assim ao pequeno de um modo geral em todas as atividades. Lógico, especial que a gente é oriundo, meu pai já veio de propriedade rural, meu avô também, que vieram da Itália, já viviam sempre da agricultura de uma pequena propriedade. Isso é atenção especial que temos que dar para quem está nascendo, seja no comércio, seja na indústria, seja no próprio garimpo, seja até na própria extração de madeira, essa defesa que a gente faz intransigente até do próprio indígena, de usar a propriedade dele para poder ter um melhoramento de vida. De adianta você ter aí, praticamente aí hoje o estado mais de 14%, a nível nacional quase 14%. Em áreas indígenas ele não pode produzir, ele não pode garimpar, ele não pode tirar a madeira através de um projeto de manejo. Então te falo aí, Gilmar, com toda certeza que essa é uma luta grande para a gente poder trazer um alento, onde se tudo depender de um licenciamento, para o pequeno do modo geral, ele tem que ser um licenciamento simplificado, onde o produtor mesmo, que já não tem condições financeiras, ele não consiga trazer mais despesa para ele mesmo consiga encomendar, está aqui e me aprova. E pronto, nós temos que facilitar assim o licenciamento para qualquer atividade, especialmente essa do pequeno produtor rural. E já temos brigado muito,
próprio assentamento, como falamos. O governo tem responsabilidade, 10 anos está na lei. Agora o cara tem 40 anos de centro de assentamento, tem 30 anos, ele vai dizer que ele não é dono daquela terra? Isso é um absurdo, e é pequenos produtores que estão lá. Que é muito diferente dos baderneiros, que estão fora, do assentado. O assentado foi colocado lá, ele tem a sua terra, ele tem que ser dono dela, para ele poder trabalhar e ter atividade, e não criar dificuldade ainda mais. Agora nós vamos para Nova Brasilândia, falar com o nosso parceiro Mariano Silva. Galvão, o senhor esteve no nosso município, pôde andar, visitar, conhecer um pouco do que é Nova Brasilândia, Planalto da Serra e toda a nossa região. A minha pergunta é muito simples. O senhor, sendo eleito senador da República, quais os planos para o estado de Mato Grosso, inclusive para cidades de pequeno porte como Nova Brasilândia, Planalto da Serra e toda a nossa região? Mariano Silva, Rádio Conte FM Nova Brasilândia, para o Giro Conte Estadual. Toda cidade, independente do seu tamanho, é importante para o seu estado. E quero mandar aqui um abraço especial para o nosso Roque, nosso presidente aí do Sindicato Rural aí de Brasilândia, que eu já fui aí diversas vezes. Inclusive, essa última, já aproveitei e fazer as duas coisas. E pedir o voto, falar das minhas propostas e também acompanhar aí a MT 140, que acredito que seja uma das mais importantes rodovias do estado, e a mais longa que nós temos aí, que a gente sabe que ela parte lá da divisa do Mato Grosso do Sul, vai até o Apiacás, passando inclusive por Sinop, onde passei Planalto da Serra, subi para Trivelato e Ubiratã, enfim, e graças a Deus acreditamos aí que as equipes que estão lá deva até o ano que vem dar trafegabilidade 100% asfaltada hoje para sair, dizer lá em Sorriso ou sair Sinop diretamente, porque ela não passa por Sorriso, a MT 140, ela passa por Vera e depois ela pega sentido a Sinop. Quero te dizer que a atenção que tem que ser dada especial, não só para Nova Brasilândia, porque Planalto da Serra também é um pequeno município, só que um pouquinho melhor geograficamente, aonde pode aí você ter mais lavouras, e aonde a lavoura trouxe, onde a agricultura ela entrou, sempre ela consegue desenvolver mais. Nós sabemos da importância, tem que se dar atenção especial, mais especial para Nova Brasilândia, com certeza. E esse senador hoje no Senado Federal, amanhã, vamos dizer, no Senado Federal, temos que ser eleito com certeza, a gente vai dar, assim, todo o atendimento necessário. E sabemos que a primeira responsabilidade direta é do governo do Estado, é da gestão do Executivo, mas estaremos aqui, sim, para apoiar tudo que for demanda, que seja legal, primeiramente, e que seja necessário para aquele município. Fica tranquilo, Mariano, que a gente conhece muito bem, e o Roque aí, ele vem puxar a orelha da gente, que é muitos anos já que a gente se conhece, também eu na presidência do Sindicato Rural de Sinop, e ele aí na presidência de Nova Brasilândia. De Nova Brasilândia, vamos para Pontes Lacerda, com o nosso parceiro Antônio Luiz. Galvão, a pergunta é sobre a assistência técnica ao pequeno produtor rural em Mato Grosso. Nós sabemos que o grande produtor, o médio produtor rural, ele tem condições de contratar uma boa assistência, um bom acompanhamento, mas o pequeno produtor, ele realmente é carente desse tipo de informação. Prova disso é o Senar Tec Leite, um programa do Senar que atendeu aqui na nossa região mais de 100 produtores rurais, e em um ano a gente conseguiu ver a transformação destas pequenas propriedades através de informações desses técnicos do Senar a esses pequenos produtores. Se caso eleito senador da República, o senhor se compromete a trabalhar por uma assistência mais qualificada ao pequeno produtor em Mato Grosso? Antônio Luiz, da Rádio Conte, aqui de Pontes Lacerda. Obrigado aí, Antônio Luiz. Aí também temos muitos conhecidos. Obrigado pela oportunidade. Também estivemos aí na rádio. Nos deu a oportunidade de falar para o povo de Pontes de Lacerda e região. Esse é o gargalo, como a gente costuma dizer, o calcanhar de Aquiles. Você conseguir ter realmente uma empresa séria, uma empresa que consiga ter recursos, porque também não adianta você dizer que se você não tem recurso, e é o que a gente sofre praticamente a nível de país. Hoje temos aqui no Mato Grosso a Empaer, que seria responsável por essa área, enfim, deixa a desejar. Não quero aqui criticar os funcionários, enfim, da Empaer, mas a atenção que foi dada aí pelos últimos governos a essa área, muito pequena, para não dizer irrisória, ou para não dizer que não existiu. Não existiu, realmente está abandonado, como a própria Embrapa ficou muito abandonada aí por vários e vários anos aí nesses governos anteriores, a mesma coisa aconteceu com a Empaer. E isso não é exclusividade de Mato Grosso de ter essa dificuldade.
Isso aí praticamente em todo o Brasil. Temos aí algumas áreas, alguns estados um pouquinho melhor que a gente ouve falar. É o caso do Paraná, o caso aqui de Minas Gerais, onde você tem, mais investimento, acredito que dentro dessas empresas estaduais que têm a responsabilidade disso. Mas nós vamos sim lutar para que seja recuperado isso aí, porque é o pequeno que precisa ter essa assistência. Graças a Deus que com aquele recolhimento que a gente faz de 0,2% ao Senar, consegue voltar um bom recurso e o Senar tem assumido o papel de Estado, dentro de Mato Grosso, aí uma grande parte, levando esses cursos, levando esses incentivos, graças a Deus, com esse recurso que nós, produtores, pagamos de um modo geral, pequeno, médio, grande, em toda a venda, quando se faz uma nota fiscal, é retido 0,2%, repassados percentual para cada estado para fazer esse tipo de trabalho. Então, quero dar os parabéns aqui, sim, ao Senar, por esse trabalho, que não é só ali em Pontes de Lacerda que é feito, sim, em toda a bacia leiteira nossa, assim como outras atividades também que o Senar tem assumido, que podemos dizer que seria uma responsabilidade direta do poder público. E o que depender desse senador, com certeza será dado atenção especial. Como já falei anteriormente, lá para o próprio Gilmar, que toda linha do pequeno ele tem que ter um auxílio. E eu sempre faço um comparativo maior ainda, Antônio Luiz. Quando a criança nasce e começa a gatinhar e quer andar, o que é que a gente faz? A gente tem que ceder a mão, encostar a mão e ampará-lo. É isso que tem que acontecer também para o pequeno industrial, para o pequeno comerciante, para o pequeno produtor rural, o pequeno garimpeiro, que hoje aqui no Mato Grosso é muito grande as lavras que tem. Temos a região norte do estado, noroeste do estado, inclusive vocês aí que foi uma das descobertas maiores jazidas de ouro que possa existir, dizer aí no mundo afora, está aí em Pontes de Lacerda, para que essas pessoas realmente tenham o direito e a condição de poder exercer tranquilamente a sua atividade e sobreviver muito bem ou viver muito bem com a sua família. Agora nós vamos conversar com o nosso comentarista econômico, Vivaldo Lopes. O meu questionamento para o senhor é, nesses últimos anos, os últimos 5 ou 6 anos, o governo federal não investiu praticamente nada para melhorar a infraestrutura de Mato Grosso. Nos últimos anos, por exemplo, das ferrovias, não andamos nenhum metro na Ferrogrão, não andamos nenhum metro na ferrovia Fico, que sai de Mara Rosa até Água Boa, não andamos nenhum metro na ferrovia que sai de Rondonópolis para Cuiabá e para Lucas do Rio Verde. A BR-163, estamos sangrando há muitos anos, desde 2015 com essa BR-163, e o governo federal não conseguiu retirar uma empresa deficitária, que é a Odebrecht, relicitar e passar a concessão para uma empresa com condições de cumprir o contrato. A minha indagação para o senhor é, em caso do senhor eleito, o que vai fazer para acelerar os investimentos, para melhorar a infraestrutura logística de Mato Grosso? Vivaldo, eu acho que você veio uma hora boa e certa para falar sobre esse assunto. Agora, um governo que está aí há 3 anos e fechando aqui 9 meses, pegar um estado, um país quebrado, que só tinha ladrão dentro desses governos, aonde se desviava tudo. Olha, aqui se falando, o próprio contorno de Barra do Garça, tem mais de 20 anos que está se colocando dinheiro lá dentro daquele contorno e não saía esse contorno. E hoje eles devem inaugurar isso, não estou enganado, a semana que vem, porque eu falei com o pessoal ontem lá, o Wellington, que é um dos responsáveis lá da obra, disse que em 10 dias estaria inaugurando a passagem. Veja que tiveram ali, começou os investimentos, assim dizer, ou os desvios, propriamente dito, já dentro do governo Lula, né? Que esses 20 anos dá bem certinho lá. Então você veja que se gastou tanto dinheiro, não se fez nada. E ele está concluindo. E quem que concluiu ali aquelas 2 pontes lá no Aragarça, no Rio Araguaia, aquele trecho lá, que tinha me passado notícia que ia demorar um pouco mais ao lado de Goiás, não, mas está pronto. Diz que no máximo em 10 dias tive essa notícia. Então você veja que eu acredito que Mato Grosso teria mais condições. A FICO, ao meu conhecimento, ela já começou. Lá de Mara Rosa, ela está em andamento. Quando você fala de contrato e não conseguiu tirar um contrato, tem que reclamar para quem fez esse contrato, sem vergonha, para não dizer a verdade, que era feito nos governos passados, onde se tornava impossibilitado de você tirar uma empresa. Que a burocracia que o Brasil tem hoje, para você poder fazer uma obra, é ridícula, é ridícula.
Mas conseguiu finalizar, assim, com todo o sacrifício, a BR-63 dentro do Pará, que serve muito, mas muito Mato Grosso. Fez outras obras também dentro do estado. Agora, para quem pega um país arrebentado, com todas as empresas estatais dando prejuízo, tornou elas lucrativas, eu acredito que não dá para a gente fazer o desmerecimento que teria sido assim, pelo que eu percebi dentro da tua pergunta. Agora, com certeza, essa questão mais especial que nós temos hoje da BR-63, como você citou, que nesses anos todos não conseguiu tirar uma empresa, tem que reverter a quem fez esse contrato na época que licitaram ela. Agora, eu vejo hoje a questão da BR-63, essa estrada assassina, podemos assim dizer, para tirar essa safra, graças a Deus que terminou a parte norte, saindo lá para Miritituba, que é onde saímos aí com 13, 14 milhões, 15 milhões de toneladas de grão, que você imaginou todos os anos que passamos em cima dela, e nem rodovia tinha antes, era só buraco. Lembro-me muito bem, porque eu estou 36 anos, fiz agora dia 5 de setembro, morando em Sinop, a gente conheceu muito bem essa rodovia da forma com que ela estava. Agora, essa rodovia BR-63, para fazer a sua duplicação, eu vou trabalhar muito e o governo federal vai ter que assumir o custo dela. Ela vai ter que assumir o custo dela, porque vai ficar inviável o pedágio se a empresa que for duplicar ela tiver que bancar. Porque nós vamos ter 2 rodovias concorrentes com ela direto agora. Nós vamos ter a MT-140, que eu acabei de falar, e quem está lá na região norte do estado, queira descer para o sul, dizer sentido Campo Verde, dizer sentido, dizer Rondonópolis, qualquer região que você for, você vai utilizar a MT-140 porque ela vai encurtar a distância. Como temos também a MT-010, que eu acredito que o ano que vem, se ela não ficar pronta, mas deve ficar pronta em 2024, que também ela parte lá da região de Carlinhos, da Alta Floresta, e vem sair aqui em Diamantino. Então você veja que vai diminuir o fluxo de dentro da BR-63. E quando essas ferrovias estão prontas, porque a ferrovia aqui da Ferro Norte era para estar já começando as suas obras, ninguém tem culpa do Ministério Público Federal entrar com uma ação, um juiz aí tem que ser respeitado, deu aí uma liminar cancelando tudo e qualquer tipo de trabalho. Desse jeito não funciona, o Estado não anda, o país não anda. Como eu falei, em detrimento de buscar um favorecimento aí, dizer nada contra a questão dos indígenas, bem pelo contrário, ajudamos e ajudamos muito, e é uma das tarefas que nós temos lá com obrigação de ajudar, que eles utilizem parte dessas áreas para melhorar o padrão de vida deles, está lá embargada novamente. A Ferrogrão, como é que está a Ferrogrão? Por uma decisão monocrática de um ministro do Supremo Tribunal Pará, o Supremo Tribunal Federal está parada também. Como é que anda a obra? Como é que quer culpar um governo? Se temos aí toda essa parafernália aí que não deixam as obras andarem. Agora, concordo que mesmo assim poderia ter colocado um pouco mais de recurso no Estado, pelo que nós favorecemos o país, principalmente as nossas exportações, a nossa balança comercial. Então isso vai ser uma luta árdua, vocês podem ter certeza. Brigamos muito já por esse Estado, nessa questão de infraestrutura, e vamos brigar. Aquela 242, qual é o sentido de não ter terminado ela ali de Santiago do Norte, chegando lá na 158? Agora, não, mas está menos de 40 quilômetros, 2, 3 trechinhos da reserva indígena. Ah, não pode fazer. A portaria 060, entreguei na mão aí dos deputados federais, aí do pessoal que quer ir até para reeleição, para discutir esse assunto, é uma portaria. Ela traz os distanciamentos que você possa construir fora da reserva indígena sem licenciamento. A própria rede de energia elétrica é 6 quilômetros, a ferrovia é 10 quilômetros. Agora a rodovia tem que ser 40 quilômetros, por quê? Sem ter uma autorização da FUNAI. Por que tem que ser 40 quilômetros a rodovia em relação à ferrovia que é 10? Então veja as burocracias instaladas, isso foi tudo colocado nos governos anteriores. Como é que você consegue fazer um país ou um estado andar e trazer as benfeitorias que são necessárias, essa infraestrutura? Isso aí já devia estar pronto, esse trecho aí que falta aí, quase 190 quilômetros para chegar lá em Querência, há muito tempo. Está licitado, inclusive, esses 3 trechos aí dessas rodovias. A gente fala bastante das nossas MT rodovia, porque eu fiquei praticamente 10 anos dentro da ProSoja, antes mesmo de ser presidente. Nós fazíamos um mapeamento, as cobranças, quando começou nossos estradeiros, que se criou o movimento Pró-Logística em 2009. Então, tenho prioridade para discutir sobre a infraestrutura do Estado, com certeza, e não tenho medo do debate de qualquer um do que é necessário fazer para Mato Grosso, especialmente. Obrigado. Estamos entrevistando hoje o candidato ao Senado pelo PTB, Antônio Galvão. Candidato,
dentro dessa questão tem uma pergunta, o tempo vai ser curto para responder, mas eu gostaria que o senhor falasse. breve. Vai ter 1 minuto para responder, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho, porque isso cabe ao Senado, um problema sério que nós temos no Brasil chamado burocracia em todos os processos. Tudo que o senhor falou nessa última pergunta, toda ela está esbarrando em burocracia. Sendo senador, como o senhor vai trabalhar essa questão? 1 minuto. Isso é uma das principais lutas que temos que fazer, como eu já dei vários exemplos aqui, João. Não tem sentido essa burocracia. Sim. Porque é uma portaria, essa portaria 060, que é interministerial, você colocando distanciamento de você passar por dentro de uma reserva indígena. O caso específico aqui do Brasil, hoje Roraima, Boa Vista, a região não tem energia elétrica hoje fornecida por energia natural das nossas usinas, porque tem que passar por dentro da reserva indígena, mas não pode. Isso é um absurdo, quer dizer que a população que tem naquela região de Roraima tem que padecer, tem que ter problema, tem que criar problema para aquela população inteira, que simplesmente uma rede de energia não pode passar por dentro de uma reserva indígena. Esse será um dos maiores trabalhos que farei, é reduzir ou acabar com a dita burocracia dentro dos nossos governantes, tanto a nível de município, como a nível estadual, como federal, porque ela está instalada em tudo que é lugar. Isso é próprio de governos que não querem que um país ande. Aí tem as alegações, a burocracia não deixa trabalhar, a burocracia não deixa trabalhar. Não é verdade, porque dinheiro sempre existiu e deram um jeito de sempre tirar fora. Os governos da Dilma tinham sempre acima de 20 bilhões de reais para serem investidos no Brasil na infraestrutura. O ministério que o Tarcísio tocou 3 anos e pouco, nunca passou de 7 bilhões e fez muito mais obra. Quer dizer que o que tem que saber é utilizar o dinheiro e reduzir a burocracia, porque a burocracia só aumenta o custo das obras. Estamos chegando ao final do programa, queria agradecer o candidato Antônio Galvão e o senhor tem 1 minuto e 20 segundos para pedir voto e dar bom dia aos nossos ouvintes. Bom, queria aqui primeiramente salientar aí que o adversário nosso, ele votou contra a prisão de segunda instância, foi favorável ao uso do fundo eleitoral, que eu sou contra, porque não atinge o objetivo, não chega nos candidatos que mais precisam, votou contra a PL da liberação das armas para as pessoas de bem. Então quero dizer que vocês levem em conta tudo esse trabalho, está lá como senador, podia ter feito os enfrentamentos que essa população tanto sonha, que nós estamos num risco muito grande de perder a nossa liberdade, insegurança jurídica, ativismo judicial à vontade, e não se fez enfrentamento. Quer voltar lá fazer o quê? Mas a população é que vai decidir. Coloquei meu nome justamente por ser o único candidato de direita, conservador, e que faremos esse enfrentamento que tanto a população sonha, que tem alguém lá com coragem. Não serei covarde como os que já estão lá, que a grande maioria dos senadores do Brasil e os 3 nossos aqui do Estado, infelizmente, não tem um que fez uma defesa sobre esses assuntos. O perigo, soltou bandido de toda a natureza, ministros soltaram, proibiram de se combater o crime organizado e não fizeram sequer uma única declaração dentro da tribuna do Senado. Então, por isso, eu coloquei meu nome à disposição, peço o voto de todos vocês que estão nos acompanhando, peço para o amigo, para o vizinho, que com certeza farei o papel de um senador que realmente a população sonha. Por isso, Galvão, senador, coragem, 144 no dia 2 de outubro, e a nossa reeleição ao nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, que se torna muito mais importante, coisa que o candidato que está no partido dele não está fazendo. Obrigado pela oportunidade da Rádio Conte, ao João, a Juliana, o Nofre, que está aqui com nós, o Mike, enfim, toda a participação aí dos jornalistas da rede de Rádio Conte do Estado. E olha, antes de encerrar o programa, vamos dar uma conferida em algumas notícias que foram destaque nesta quinta-feira. A gente não pode desmembrar saúde mental de saúde básica, porque ambos estão lidando com a saúde da população. Do mesmo jeito que uma doença ela pode evoluir para a morte, a doença emocional ela também evolui para o suicídio, é disso que a gente está falando, então não tem como desmembrar. Realmente, a saúde mental, ela requer talvez um tempo maior de tratamento, né? Os pacientes, eles ficam mais tempo dependente dessa saúde, mas é uma saúde só que nós estamos falando. O mesmo investimento que a gente busca para a saúde básica, a gente busca também para a saúde mental, porque faz parte da rede de saúde. Então, hoje, o que nós precisamos? Nós precisamos que ela, de fato, seja olhada com a importância que ela merece. Então, assim, os medicamentos, eles são medicamentos na sua maioria de alto custo, mas as pessoas até não reclamam tanto do medicamento como reclamam da estrutura, como reclamam da falta de profissionais, como reclamam da falta de atendimento. Por quê? Porque existe uma fila muito grande, a estrutura precária é péssima,
e a estrutura de atendimento, eles não têm suporte, não têm materiais suficientes para que essas pessoas possam evoluir no tratamento. E é isso que a gente tem buscado. E hoje, o que nós presenciamos na saúde aqui é o enfrentamento que o executivo tem que fazer. Nós trouxemos a discussão, mostramos o caminho, mostramos quais são os pontos que precisam avançar e vamos levar isso ao executivo em forma de ofício, indicação, pedindo informações por meio de requerimento, que são as informações complementares para a gente fazer esse panorama de como está a saúde mental, mas a gente já está fazendo esse processo todo, porque o que cabe a nós é isso. É levantar, é fiscalizar, é trazer os dados, é apontar o caminho, é dar o direcionamento para aí então o executivo fazer. Inclusive a única forma que nós temos de tratar a verba pública e poder fazer alguma ação envolvendo custeio é por meio das nossas emendas. Lembrando que as minhas emendas, nenhuma foi paga, nem mesmo as que eu destinei para a própria saúde de Cuiabá. É isso aí, gente. Espero que tenhamos ajudado com toda essa rodada de entrevistas. O Agora na Conte, edição especial, fica por aqui. É claro que você pode rever os trechos dessas entrevistas acessando o leiagora.com.br. Uma ótima noite e amanhã a gente está de volta. Bom, e hoje foi o dia da nossa última entrevista. Encerramos assim a nossa rodada dessa sabatina com os candidatos, dessa vez ao Senado por Mato Grosso, esse cargo tão importante para o nosso estado, não é? Eu espero que a gente possa ter te ajudado com essas perguntas, com essas entrevistas ao longo dessas semanas, desses dias aí, a fazer a melhor escolha para o nosso estado. Vote com consciência, escolha com sabedoria no próximo dia 2 de outubro os seus candidatos a governador, a senador, a deputado federal, a deputado estadual e também a presidente da República. Espero que a gente possa ter te ajudado aí na construção da democracia. Esse é o nosso papel enquanto jornalistas. Muito obrigada pela sua companhia todos esses dias. Amanhã voltamos com a nossa programação normal, ou seja, Agora na Conte ao vivo, isso mesmo, com as notícias que são destaque ao longo do seu dia, para deixar o seu início de noite sempre muito leve, dinâmico e informativo. A gente se vê então. Tchau, tchau. Você ouviu Agora na Conte. A notícia em tempo real, como você gosta. Agora na Conte. Volta amanhã na Rádio Conte e no portal Lei Agora.